E aí, Zene? E aí, Rox? Seja bem-vindo. Estamos aqui direto do meu escritório. Estou muito animado de dar essa palavra para você. Eu não sei se é bom dia, boa tarde, não sei que momento do dia você está vendo esse vídeo, mas hoje eu queria ir direto ao assunto. A gente vai falar sobre juízo e graça. Juízo e graça são duas coisas que a gente precisa dar e a gente precisa receber. Infelizmente, nós queremos o juízo quando é ao nosso favor. Quando é contra, a gente não quer. E a gente quer a graça, mas a gente não quer dar a graça, né? E eu fiquei pensando aqui, quando eu estava lendo, estou quebrando Romanos, os livros de Romanos, e eu adoro essa carta. E queria trazer você para Romanos 2,16. Começa assim. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Cara, isso me deixou preocupado com os segredos que eu tenho. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pegar tudo aquilo que era secreto, que eu não queria que ninguém soubesse, e eu arrumei alguém para confessar. E depois que eu arrumei alguém que eu pudesse confessar, eu tentei mudar aquilo que era ruim em mim e que eu não conseguia parar de fazer. E eu continuo fazendo isso, confessando para Deus também na minha intimidade, mas é preciso de alguém me ajudando. É muito importante uma igreja, você estar num corpo, você ter treinadores te ajudando. É igual eu, na minha carreira, todas essas lutas, eu tive vários treinadores me ajudando, né? Então, na vida espiritual, a mesma coisa. Você vai precisar de alguém te ajudar ao longo desse período, né? E logo ele fala assim que nesse dia Deus vai julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. É o meu evangelho, não é o meu, é o evangelho de Cristo. O que acontece? Hoje muitas pessoas criam o seu próprio evangelho. Muitas religiões são criadas, muitas pessoas criam doutrinas, heresias. A gente vê nas igrejas fazendo coisas que é antibíblica, né? Até a gente vê o misticismo entrar no cristianismo. As pessoas viram muito seres místicas, né? E deixam de lado a palavra. E como é que é isso, Vitor? A vida espiritual, ela acontece na área espiritual, a gente não vê. Mas a Bíblia declara muito bem, para a gente viver a vida espiritual, a gente tem que ser obediente à palavra. Então, se você é obediente à palavra e você tenta abrir mão da obediência e fazer algo místico, você está quebrando, né? Você está adorando um outro Deus que não é esse. E quando isso me trouxe à mente, eu só consegui imaginar os segredos que eu tenho. Eu fico imaginando, toda pessoa que eu vejo, eu falo, cara, quais são os segredos que Deus vai julgar essa pessoa? Então isso me preocupa com a minha vida, com a vida da minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. E uma das razões de eu estar fazendo esse vídeo é que eu tenho muita coisa que eu continuo a confessar, que eu continuo a buscar ajuda, né? Porque eu sou falho, né? Você me conhece, eu sou falho, eu vou falhar. Desde que eu não viro praticante da falha. Você entende o que eu estou dizendo? Existe uma diferença muito... Aquela pessoa que é um praticante, né, daquele engano que ela vive. Então esses segredos, quando eu digo segredos, são geralmente os segredos que a gente guarda, né, não são tão bons assim. Quando eu digo segredos, as coisas que ele vai julgar, tanto boa quanto ruim. Então você tem que tomar cuidado com as suas intenções. Por mais que eu faça algo bom e algo segredo, e existe um segredo de mim porque aquela coisa boa foi com uma intenção errada, aquilo vai ser julgado. E às vezes eu faço algo ruim, mas eu não tenho uma intenção ruim. Aquilo vai ser perdoado. Então assim, eu acho muito importante a gente ter esse entendimento, né, quando ele fala isso. Agora eu queria trazer você para a graça. É o oposto. Está em Romanos 3, 23. Vem comigo aqui, ó. Primeiro ele declara aqui uma coisa importante. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo.
todo mundo. Inclusive, a mãe de Jesus, Maria, ela estava destituída, né? Ela estava separada. A destituição é separação. Se não fosse Cristo morrer na cruz, ele não poderia salvar a própria mãe e o pai. Então é muito importante a gente entender que o único perfeito na humanidade foi Jesus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aí vem agora a parte muito importante, que é sendo justificado gratuitamente por sua graça. Você não precisa fazer absolutamente nada. Você não precisa queimar incenso, não precisa fazer nenhum sacrifício, matar mais animal. Você não precisa fazer nada. Você foi justificado pela graça. Não tem nada que você possa fazer que você possa obter essa graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A redenção é onde muitas pessoas não conseguem viver, né? Todo mundo quer receber a graça, né? Que não precisa fazer nada, que é de graça. Mas a redenção que há em Cristo Jesus, a redenção, ela vem com o nosso sacrifício, com a nossa obediência. Então, não adianta você achar que você foi salvo, agora você pode viver uma vida, não. Não é assim. Não é bem assim. Deus não é bobo. Deus, ele te dá algo de extremo valor, que é algo que você não consegue comprar, onde você não precisa fazer nada, mas ele exige que você vive numa redenção a Cristo. Tem que render a sua vida, né? O seu casamento, as suas finanças, os seus amigos, o seu ciclo de amizade, os seus hábitos, tudo isso. Aí ele fala assim, ó, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Cara, isso me faz entender que primeiro ele faz uma oferta do próprio filho, né, morrer naquela cruz pelo sangue dele, demonstrando assim a justiça. A gente passa a ser salvo e ser justificado porque ele morreu na cruz por mim, né? Aí ele fala, em sua tolerância, né, Deus foi tolerante em esquecer tudo aquilo que eu fiz no passado. Então, quando eu sou praticante do pecado, eu vou ser sempre pecador. Mas quando eu continuo sendo praticante do pecado, aí que está o problema. Eu fico perguntando por que o cristão permanece da mesma maneira sempre. Você conhece o cara está na igreja, o cara vai para culto, o cara faz tatuagem, o cara faz tudo. Mas ele não consegue deixar de ser praticante daquele pecado. E você sabe muito bem o que eu estou falando, porque não estou falando de que você é perfeito. Não estou falando isso. Por que você é praticante do pecado? Eu tenho muitos pecados ainda que habitam dentro de mim, que eu fico lutando todo dia. A ira, né? A impaciência, a tolerância. Muitas vezes eu não consigo vivenciar isso. Quando a gente vê uma coisa, a gente quer... Só que a gente tem que lutar. E é uma luta constante. Né? E ele deixa a gente não é mais punido por isso. Mas ele fala assim, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, para a gente finalizar, como é que eu mostro que eu tenho fé em Jesus Cristo? Eu tenho que viver uma vida de redenção. Eu tenho que estar me rendendo à cruz. Eu tenho que estar fazendo um exercício diário, né, de estar podendo viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E hoje eu vejo uma igreja mística, um povo místico, pelo fato do que elas acham que elas estão se tornando seres espirituais, fazendo uma reunião onde eles fazem somente aquela coisa da experiência, né? Não. A experiência vai fazer parte da obediência. Quando a gente tem uma experiência sem obediência, a gente é místico. Quando nós somos obedientes, nós vivemos a experiência. Tá me entendendo? Eu não sei em que cristianismo você se encontra hoje, mas só existe uma igreja, só existe um pastor verdadeiro, verídico, que é Cristo. Ele é o modelo. Então, se você hoje está seguindo uma seita, não uma religião maculada, né, que Jesus fala aqui, essa religião
que é a única, o cristianismo, que é um só, se você não está sendo um seguidor de Cristo, ou um seguidor de uma visão, de um sonho de um profeta ou de alguém, muitos tiveram sonhos, anjos falaram com eles abriram uma religião. Tem várias. E esse é o perigo. Quando a gente começa a seguir a visão de alguém, que alguém teve num sonho. A Bíblia está de Gênesis e Apocalipse. Se alguém prega alguma coisa fora disso, ela já é heresia, já é contra a Igreja de Cristo. E quando você vive contra a Igreja de Cristo, você é inimigo de Cristo. E você não consegue receber a justificação e a graça. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado a sua crença, seu entendimento bíblico. Por mais que seja pequeno ou alto, eu acho que esse tema vai ser muito relevante para você ver como é que está a sua academia espiritual dentro de você.